Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre os subespaços vetoriais de R3. Vamos relembrar aqui que, dado um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio será um subespaço vetorial de V se, para quaisquer U e V pertencentes a W, tem-se U mais V pertencente a W, e qualquer que seja o número real K e qualquer que seja o vetor U pertencente a W, tem-se K vezes U pertencente a W. E ainda que para o W ser um subespaço vetorial, ele precisa necessariamente conter o vetor nulo. Nós vamos usar essas condições para analisar se alguns subconjuntos de R3 são ou não são subespaços vetoriais. No exemplo 1, W é o conjunto de R3 formado pelos vetores x, 0, 0, sendo x um número real. Ou seja, W é o subconjunto dos vetores de R3 que tem a segunda e a terceira coordenadas nulas. Para dizer se W é ou não é um subespaço vetorial de R3, nós temos que verificar se as condições são satisfeitas. Com relação ao vetor nulo, W contém o vetor nulo, porque o vetor nulo tem a segunda e a terceira coordenadas nulas. Então, vamos verificar se W é fechado para soma e para multiplicação por escalar. Vamos ver primeiro se W é fechado para a soma. Para isso, nós temos que tomar dois vetores U e V quaisquer em W, e verificar se U mais V pertence a W. Então, vamos tomar aqui um vetor U em W, com coordenadas x1, 0 e 0. Vejam que o vetor U pertence a W, então a segunda e a terceira coordenadas são iguais a 0. E vamos tomar também o vetor V com coordenadas x2, 0 e 0 em W. E vejam aqui que a segunda e a terceira coordenadas são nulas, porque esse vetor pertence a W. Fazendo U mais V, nós temos x1, 0, 0, mais x2, 0, 0, que resulta em um vetor com coordenadas x1 mais x2, 0 e 0. Vejam que esse vetor resultante de U mais V tem a segunda e a terceira coordenadas nulas. Então, ele pertence a W e, portanto, W é fechado para a soma. Para analisarmos se W é fechado para a multiplicação por escalar, nós temos que tomar um vetor U qualquer em W e um número real K qualquer e verificar se K vezes U pertence a W. Então, seja aqui um vetor U com coordenadas x1, 0 e 0, pertencente a W. E vejam que como esse vetor pertence a W, a segunda e a terceira coordenadas são nulas. E um número real K qualquer. K vezes U é igual a K vezes x1, 0 e 0, que resulta num vetor com coordenadas kx1, 0, 0. Que é um vetor que tem a segunda e a terceira coordenadas nulas e que, portanto, pertence a W. E sendo assim, W é fechado para multiplicação por escalar. Como todas as condições foram satisfeitas, concluímos que W é um subespaço vetorial de R3. Como nós estamos aqui no espaço vetorial R3, nós podemos ter uma interpretação geométrica do conjunto W, que corresponde aos pontos que estão na reta sobre o eixo X. Observem que W é uma reta que passa pela origem. E esse conjunto é um subespaço vetorial de R3. No exemplo 2, W é o conjunto dos vetores x e y0, com x e y sendo números reais. Ou seja, W é o subconjunto dos vetores de R3 que tem a terceira coordenada nula. Para dizermos se W é ou não é um subespaço vetorial, nós precisamos verificar se as condições são satisfeitas. Com relação ao vetor nulo, vemos que W contém o vetor nulo, porque o vetor nulo tem a terceira coordenada nula. Então, vamos ver se W é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Primeiro, vamos ver se W é fechado para a soma. Então, vamos tomar aqui um vetor U, x1, y0, pertencente a W. Vejam que esse vetor pertence a W, portanto, a terceira coordenada dele é nula. E o vetor V com coordenadas x2, y2, 0, pertencente a W. E também, como esse vetor pertence a W, observamos que a sua terceira coordenada é nula. Vamos ver o que acontece com U mais V, que é dado por x1, y0, mais x2, y2, 0, que resulta num vetor com coordenadas x1 mais x2, y1 mais y2 e 0. Vejam que esse vetor resultante de U mais V, ele tem a terceira coordenada nula, então ele pertence a W, e portanto W é fechado para a soma. Agora vamos ver se W é fechado para a multiplicação por escalar. Então, vamos tomar aqui um vetor U com coordenadas x1, y e 0, pertencente a W. Como esse vetor pertence a W, a sua terceira coordenada é nula.
E vamos tomar aqui um número real k qualquer. Vamos ver o que acontece com k vezes u, que vai ser dado por k vezes x1, y1, 0, que resulta num vetor com coordenadas kx1, ky1, 0. E vejam aqui que o resultante de k vezes u é um vetor que tem a terceira coordenada nula. Portanto, esse vetor pertence a w, e então w é fechado para multiplicação por escalar. Como todas as condições foram satisfeitas, concluímos que w é subespaço vetorial de R3. Podemos ter aqui uma interpretação geométrica do conjunto W, que é o conjunto dos pontos que estão ali no plano XY, que é o plano de equação geral z igual a 0. Observem que W é um plano que passa pela origem, e esse conjunto é um subespaço vetorial de R3. Por fim, no exemplo 3, nós temos o conjunto W dos vetores x e y1 de R3, sendo x e y números reais. Ou seja, W é o subconjunto dos vetores de R3 que tem a terceira coordenada igual a 1. Para nós dizermos se W é ou não é um subespaço vetorial de R3, nós temos que ver se as condições são satisfeitas. Com relação ao vetor nulo, podemos ver claramente que W não contém o vetor nulo do R3, 0, 0, 0, porque o vetor nulo não tem a terceira coordenada igual a 1, que é a condição para que o vetor pertença a W. Então, como o W não contém o vetor nulo, W não é subespaço vetorial de R3. Geometricamente, o subconjunto W corresponde aos pontos do plano Z igual a 1, que não é um subespaço vetorial de R3. Observem que W não passa pela origem, e, portanto, qualquer subconjunto de R3 que não contenha a origem não é subespaço vetorial de R3. No espaço vetorial R3, nós podemos ter os seguintes subespaços. O conjunto formado apenas pelo vetor nulo, que é o subespaço nulo, um dos subespaços triviais de R3. Os conjuntos que descrevem retas que passam pela origem, e os conjuntos que descrevem planos que passam pela origem, que são os subespaços próprios de R3, e o próprio R3, que é o outro subespaço trivial de R3.